Bom, pessoal, então nós vamos iniciar a segunda parte do nosso curso, né, de bases científicas e gerenciamento de referências. Na primeira apresentação eu falei dos critérios de desempenho das revistas, né, falei do JCR, mostrei lá o site, mas ficou faltando o Qualiscaps e o índice H. Então, aqui no Brasil, né, o critério que é adotado para avaliar os programas de pós-graduação, como foi comentado em sala de aula, é o a classificação, né, proposta pela CAPES, né? Então, vai sair uma nova classificação, mas ela não está vigente ainda, né? Então, aqui a gente tem essa essa classificação 2013 a 2016, que é o que está vigente, e aqui ela está dividida em áreas, né? A proposta da próxima classificação é que a revista vai ter um quali só, né? Mas o que é interessante observar é o seguinte, que revistas que têm JCR, elas vão ter um qualis bom. Então, foquem em selecionar revistas que têm um bom prestígio internacional, né, que seja uma revista conceituada internacionalmente, que vocês não vão ter problema na avaliação dos artigos de vocês, né. Então aqui para baixo também você pode pesquisar a revista pelo ISSN, que a gente comentou também no vídeo anterior, e pelo título da revista, né. Aqui eu dei um exemplo a vocês, eu busquei a Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Então ele sai esse qualis antigo aqui, né, que vai do A até o C. A1, A2, B1 até B5 e C, né? Então aqui vocês podem verificar que alguma área do conhecimento, né, ela tem uma avaliação bastante ruim, mas numa área que, por exemplo, ciências ambientais, ela é A2, né? Uma revista, essa aqui no caso tem JCR, uma revista brasileira muito boa, certo? E o índice H, ele está relacionado ao número de citação que cada artigo do pesquisador tem, né? Então, se um pesquisador tem um índice H de 5, quer dizer que ele tem pelo menos 5 artigos e cada um desses artigos recebeu pelo menos 5 citações. Então esse é um outro índice alternativo também. Esse índice H a gente pode encontrar ele no Web of Science ou no Scopus, certo? Então agora a gente vai iniciar a parte já das bases científicas e também alguns sites de revistas que eu selecionei para vocês, né? Alguns outros sites nacionais para vocês pesquisarem os seus dados. Então, o que seria, né, essas bases científicas? Bases científicas, né, são base de dados online administrado por empresas ou instituições que elas gerenciam, né, a divulgação desses artigos e o acesso. Elas controlam o acesso. Vocês vão verificar que algumas bases vocês vão precisar de um e-mail institucional, que isso é uma coisa que a gente precisa ver com vocês também, se vocês têm acesso a um e-mail institucional fornecido pelo programa, que alguns sites vocês vão precisar para fazer o acesso. E elas fazem esse controle de acesso e essa divulgação dos artigos, né? E algumas cobram por isso. E justamente algumas bases dessas já utilizam também de dados para fazer utilizam esse controle desses dados, desses artigos, para fazer as estatísticas, né? Que já, como a gente viu lá também, o JCR, ele está na base a mesma que gerencia o Web of Science, e ele faz esse controle. Então aqui esse é um site que vocês podem observar, né, uma base que chama Annual Reviews, que ela trata de artigos de revisão. É muito importante para vocês que querem aprofundar no assunto ou buscar referências, né, para embasar os artigos de revisão, que é o que a gente comentou que é um dos tópicos uma das modalidades dos artigos científicos. Então ela é especificamente voltada para esse tipo de artigo. E aqui na página para buscar aqui, né, para fazer a pesquisa, você pode entrar com a palavra-chave, com a frase, o DOI, que a gente comentou também que é o identificador digital de objetos, né?
o autor, palavra-chave e utilizar aqueles operadores que a gente comentou. Então, ela é muito interessante. Vocês vão encontrar artigos desde bastante antigos a respeito do assunto e artigos mais atuais. Ele é muito importante para vocês, como eu posso dizer, ficarem atualizados em relação ao assunto que vocês estão pesquisando, né? E também outros assuntos. Você podem vir aqui nessa base e procurar os artigos de revisão. O artigo de revisão ele é muito interessante porque ele faz um apanhado geral sobre um assunto. Então ele é bastante interessante vocês buscarem por esse tipo de artigo. E aqui é uma das opções. Outra opção também é a JSTOR, que ela tem aqui bastante artigo internacional e artigos de Open Access, né, que é acesso aberto. E vocês podem fazer o cadastro nela e pesquisar os seus artigos. Aqui tem as opções, opções avançadas, ferramentas e demais opções do site. É uma outra opção para vocês pesquisarem artigos. Aqui, principalmente também, ela tem muito trabalho da área das ciências agrárias, bastante interessante nesse sentido. Uma que é muito importante e também eu utilizo bastante é o Science Direct, que é essa que eu gostaria que vocês anotassem bastante para vocês pesquisarem. E aqui ela já dá também as opções de pesquisa, né, por palavra-chave. Você pode pesquisar por nome de autor, o jornal, ou a revista, no caso, ou o título, né, do livro. Aqui é uma base que contém livros também, né, jornais e artigos e livros, o volume, e pode fazer uma opção avançada também. Essas bases principais, depois a gente vai fazer eu vou gravar um vídeo fazendo a pesquisa nelas, né, que a gente vai, aqui eu tenho dar um exemplo depois, que tem umas opções de criar um alerta de busca e a gente vai fazer isso na prática, né? E já exporta direto também a citação para o Mendeley ou para outros programas de gerenciamento de referências. E essa é uma base científica da Elsevier, né? Que é uma empresa mundialmente conceituada nessa questão de diversas revistas e artigos. Outra muito importante também, que é a mesma que comanda o JCR, né, é o Web of Science, que essa vocês também podem anotar para fazer a pesquisa de vocês. Então ela tem uma ferramenta de pesquisa, essa aqui já é bastante para diversas áreas, tanto pessoal da geografia, da área da saúde também vai encontrar trabalho nessas bases, tanto na Science Direct quanto no Web of Science. E essa aqui também você tem que cadastrar um e-mail institucional para entrar nela, ou entrar pelo site da instituição. Essa não sei dizer se o Nemat fornece o acesso direto, mas pelo periódico CAPES, que a gente vai fazer isso aí também, a gente vai aprofundar no periódico CAPES, a gente consegue acessar o Web of Science. Certo? Uma outra base também bastante interessante, que tem muito livro e vocês podem pesquisar por área do conhecimento, né, por disciplina, é a Springer Link. Ela tem algum material gratuito, mas ela tem muito conteúdo pago também. Mas é interessante para vocês pesquisarem os temas de vocês e procurar daí materiais que não sejam conteúdo restrito, né? Conteúdo de acesso aberto. Ela é muito interessante também. Aqui vocês podem observar que ela tem para diversas áreas do conhecimento. É uma base bem completa. Uma base que é mais voltada aqui à questão da América Latina, essa Redalic.org. Vocês vão trabalhar também bastante trabalhos da América do Sul, aqui dos países da América do Sul. E basicamente ela funciona no mesmo padrão das anteriores, só que ela já é mais voltada
não é tanto artigos, por exemplo, da Europa ou dos outros países do hemisfério norte, né? É mais voltada para o artigo aqui da América do Sul. Mas é bastante interessante também para vocês pesquisarem os artigos aqui mais voltado para a nossa região, né? E o que é interessante a gente levar em consideração nessas bases? Que como elas fazem o controle e o acesso dos artigos e a divulgação, talvez você não encontre pesquisando no Google artigos que estão nessas bases, né? E da mesma forma da região. Provavelmente algum artigo que está aqui nessa Redalytics, por exemplo, talvez eu não encontre ele no Science Direct. Então, por isso o interessante é vocês observarem essa questão na pesquisa dos artigos. Existe uma outra base também que é muito interessante, que ela publica também revistas, teses e trabalhos de congresso e tem bastante conteúdo de acesso aberto, essa Dialnet. Eu não aprofundei muito ainda, não trabalhei muito com ela, mas o material que eu já consultei falou muito bem dessa base para pesquisa de trabalhos também, com muito conteúdo de acesso aberto. Uma outra base também, talvez uma das maiores que existe, é essa base, né, que é a Bielefeld Academic Search Engine, que ela é de uma universidade da Alemanha, se eu não me engano, e ela tem milhões de conteúdos de acesso aberto também disponível. Isso é interessante que ela tem bastante conteúdo de acesso aberto. Você pode pesquisar direto, é interessante cadastrar também nela, para você até receber e-mails e notícias sobre algumas publicações. Aqui já aquela questão que nós conversamos sobre a questão das teses, né, para pesquisar uns artigos mais recentes e um material mais recente, alguma pesquisa que está sendo desenvolvida recente, é o banco de teses e dissertações da Biblioteca Digital da USP, né? É interessante aqui também vocês observarem que ela tem uma seção só de obras raras, né? Vocês podem pesquisar. Ela tem também aqui uma seção de revistas da USP, então um trabalho que a USP publica. E você podem pesquisar aqui, né, todo o banco de dados de teses e dissertações que vem sendo defendidos lá na USP. É bastante interessante também que na tese ela é interessante. Um dos pontos positivos de você pesquisar uma tese é o detalhamento da informação, né? Geralmente um artigo ele é mais objetivo e alguns pontos da metodologia, por exemplo, material e método, ele é suprimido no artigo porque ele subentende que quem está trabalhando na área já sabe o detalhamento, né? Mas para quem está pesquisando e para desenvolver um novo trabalho, é interessante, a tese geralmente ela é mais detalhada nesse sentido. Então fica essa opção para vocês pesquisarem, Biblioteca Digital da USP. E aqui também chegamos ao periódico da CAPES, que aqui vocês podem observar que ele já dá o local de onde você está acessando. No caso eu fiz o acesso lá pela Unemat. E o periódico CAPES é uma iniciativa, né, da CAPES e do MEC, e ele é reconhecido, né, internacionalmente pela ótima ferramenta que ele é, né? No caso aqui ele reúne, né, diversas bases e sites de pesquisa, tudo em um único site, e disponibiliza para as universidades, né, brasileiras. Então a gente vai aprofundar nele também, mas vocês já podem observar aqui que vocês podem pesquisar por assunto, por periódico, por livro e podem pesquisar pelas bases também. Alguma base que você não tem acesso, por exemplo, o Web of Science, se você não tiver o e-mail institucional, você vem aqui pelo periódico da CAPES, busca a base e ele te redireciona para o site do Web of Science. Aí você pode fazer a pesquisa. Se você entrar direto no site, você não consegue pesquisar. E assim tanto para todas as outras bases também, que ele engloba, né? Mas ele tem
Tem também uma quantidade gigantesca de material que vocês podem pesquisar. E os filtros também. Aí você pode filtrar por autor, por ano, por revista. Você pode pesquisar as revistas aqui também. Mas a gente vai aprofundar o periódico CAPES nos vídeos subsequentes.